Então, começando novamente, né, nós vamos estar mergulhando num instrumento de ensinamento profundo. Como esses instrumentos que vêm do Oriente, como o I Ching, como o Tarô, muitas vezes eles são usados apenas do ponto de vista de um oráculo. E tem também essa função de ajudar a acalmar as emocionalidades humanas nessa função de oráculo, onde se busca o indivíduo ainda muito agarrado na jornada da sua vida, busca respostas, busca inspirações. Porém, todos esses instrumentos, eles têm a revelação do ensinamento mais profundo contido neles. O Mahalila é um tabuleiro que foi resgatado por Harish Johari, um indiano. Ele tinha contato e ele descobriu esse tabuleiro em vários ashrams, principalmente nesses ashrams ligados a Vishnu. A cultura da Índia, a cultura espiritual da Índia, ela é muito profunda. Do mesmo jeito que aqui o Ocidente mergulhou profundamente no estudo do mundo material, do funcionamento dos objetos manifestos, a Índia, o Oriente, de modo geral, mergulhou profundamente no estudo dos estados de consciência, na forma de funcionamento da mente, que aqui engloba a parte cognitiva de pensamentos e as emocionalidades, ou seja, o funcionamento do ser humano e as suas várias formas de olhar e de viver as experiências da vida. E então o Mahalila, ele se torna reconhecido e, vamos dizer assim, ele surge, ele emerge para a gente aqui no Ocidente, através do Harish Johari, que em 1975 resgatou o tabuleiro, apresentou o tabuleiro e escreveu comentários. Cada casa desse tabuleiro se refere a um ponto de vista, a um estado psicoemocional, a um estado da consciência. Ele é composto de 8 linhas, cada linha dessa referente a uma restrição no olhar, que vai se elevando e vai se tornando cada vez mais amplo. E cada linha dessa se refere a um chakra, segundo um modelo que vem da Índia. E eu custei um pouco a dizer chakra, porque a gente está muito mal acostumado, né? A gente passa por uma escola de yoga, a gente chega em caminhos espirituais, a gente escuta falar de chakra, mas a gente não tem um conhecimento profundo. Então, de verdade, quando a gente vai estar falando das linhas e vai estar se referindo aos chakras, busca um olhar do ponto de vista de como se fosse um recorte, como se fosse um lado de um prisma, através do qual se vive a vida. Então, a gente vai estar fazendo uma introdução ao tabuleiro, trazendo do que se trata essas linhas e essa jornada da forma individual humana em direção ao reconhecimento da consciência cósmica que você é. O jogo ele é muito interessante, ele começa na consciência cósmica, te avisando que você é presença consciência infinita, na linguagem tradicional da Índia, avisando que você é Brahman. É o grande ensinamento, o ensinamento mais profundo e mais elevado, que vem do Oriente, utiliza essa forma de se expressar. Você é Brahman, tudo é Brahman. E todo o resto dos Vedas são muitas escrituras, todas são abordagens para ir preparando o terreno do eu individual, iludido pelas crenças, pelos encobrimentos, pelo sentimento de ser um ser separado, uma série de instruções, tanto ritualísticas, quanto poéticas, quanto históricas, são dadas nos Vedas, nas partes dos Vedas, ensinando rituais, inclusive para
para que haja uma satisfação daquilo que você busca. É muito interessante como que essa herança espiritual que a Índia nos deixa, nos traz, é de uma sabedoria e de uma compaixão muito grande. Se o impulso que ainda rege os teus desejos é o impulso de uma vida melhor, né, lá eles tinham uma época que eles queriam ter filhos, não sei como está isso hoje em dia, porque a Índia já tem mais de 1 bilhão de pessoas lá, né? Mas fazia-se rituais para ter filho, para ter um bom emprego, para ter uma velhice, né, agradável, para que se consiga uma casa e um teto num bom lugar, para que a sua plantação consiga ter uma boa chuva e a colheita ser boa esse ano. São todos desejos e impulsos ligados à experiência da vida. E os Vedas trazem uma série de rituais, inclusive para esses desejos, para a realização desses desejos. Porém, quando a gente começa a perceber mais profundamente a herança ou o tesouro que é esse ensinamento, a gente começa a perceber que mesmo esses rituais oferecidos para a realização de um bem-estar no mundo material, eles já começam a preparar a mente para compreender algo maior do que a sua individualidade, para compreender a incompetência, vou dizer assim, a impossibilidade de realizar por você mesmo aquilo que você deseja e começa a abrir um contato com o que há né, de maior, o mistério da ordem divina, das leis que regem esse universo, e vai desenvolvendo uma humildade para que, então, com o coração direcionado para essa espiritualidade, chegar na essência dos ensinamentos mais elevados, que são chamados, então, de Vedanta, os Upanishads. Durante todas as escrituras, né, na quantidade de livros que falam sobre plantas, sobre curas, sobre a astrologia, no sentido, inclusive, dos ciclos de chuvas, de moções, de ventos, é como se fosse uma grande enciclopédia e um direcionamento tanto dos acontecimentos do mundo quanto de uma ética. Qual é, então, o melhor comportamento ético que o ser humano deve ter, orientado para que você viva uma vida melhor, uma vida mais plena. Atravessando essas escrituras, em cada um dos Vedas, em cada um dos que a gente chama hoje dos 4 Vedas, tem os Upanishads, tem uma parte, uma porção que são chamados os Upanishads, que é a essência mais profunda do ensinamento, cuja meta é apontar a forma de libertação das confusões de se sentir um ser separado e individualizado. Os Upanishads começam sempre afirmando: você é a consciência cósmica, você é Brahman, tudo é Brahman. E vai através de diálogos, ou de mantras, ou de frases, ajudando a clarear a compreensão profunda da realidade indivisível que tudo é. Então, isso é chamado de Advaita Vedanta, onde tudo é Brahman. A realização de que tudo é Brahman é chamado de libertação, de moksha. De que você se liberta? Da ignorância. Qual é a ignorância básica? Achar que você é um ser individual. E esse primeiro insight, essa primeira despertude, ela muitas vezes vem como abrir de cortinas. Satsang, que é o apontar direto da não dualidade, ou um livro que você lê, ou um apontar que você encontrou no YouTube, ou num encontro presencial de um retiro de satsang, vem a realização de que, caramba, tudo é ser presença consciência mesmo. Mas já que a despertude está aqui,
Por que que eu ainda vivo uma vida não iluminada? Por que que eu ainda vivo uma vida de sofrimento? Na verdade, os grandes ensinamentos, tanto dos atuais professores, amigos que apontam a não dualidade, como se você for em Jesus, o Cristo, como se for nas Escrituras, você vai começar a perceber que são essas escrituras e esses apontares são direcionados para quem já teve o insight. Quem nem teve o insight de que tudo é presença consciência, tem uma outra abordagem mais cuidadosa. Ou vai, inclusive, através desses chamados rituais, desses encontros religiosos, aonde vai se deslocando o centro do eu individual e vai se referenciando a algo maior e vai preparando o terreno para o insight. Mas quando o insight bateu no teu coração, seja por que motivo for, a graça sopra quando quer e onde quer, né? Agora começa, vamos dizer assim, a segunda parte da jornada, é que essa realização, esse saber, penetre em todos os aspectos da sua existência, para que a gente viva uma vida plenamente iluminada. E isso se diz, então, que você se torna um Jiva Mukta. Jiva é o eu individual. Essa forma humana aí é eu, você, é cada um que está aí. Mukta é liberto, liberto da ilusão. Então, toda a meta nossa aqui é através do Mahalila, que sintetiza o apontar mais puro das Upanishads, do Advaita Vedanta, a gente ir percorrendo o que são encobrimentos muito sutis no campo sutil da sua existência. Eu acho que é importante aqui trazer dois ensinamentos desse modelo. A gente está mergulhando no modelo, num jeito de olhar o mundo, porque esse jeito que a gente aprendeu de olhar o mundo não funciona muito bem. Isso é algo que a gente vai percebendo que, pera, a busca começa porque, pô, o jeito que eu estou vivendo, a forma que eu vejo o mundo, não está funcionando bem. E a gente começa a jornada através, né, de buscas de terapias, buscas né, de espaços religiosos, né, de caminhos místicos, de caminhos energéticos, de estados alterados de consciência. Tudo isso a gente busca, que a gente percebe que aquele estado de consciência e jeito de ver o mundo que nos foi oferecido, né, na nossa primeira formação de infância e adolescência não é muito bom, não funciona muito para a gente, e a gente começa a olhar, não funcionou muito bem para os nossos pais, nem para os nossos avós, nem para as pessoas que a gente conhece, estão todos muito angustiados no final das contas, né? E nessa busca de mudança de modelo, se oferece, então, e a gente vai usar o Mahalila como um dos modelos oferecidos, os sufis têm um modelo, Buda traz um modelo, o Mahalila é um modelo, a mística cristã é um outro modelo, só que esse modelo a gente tem que olhar como um todo. Quando a gente olha esse modelo como um todo, você vê que em cada um deles tem raízes de ensinamentos que ajudam a perceber aonde tem encobrimento no seu campo emocional, no seu campo de pensamentos e na sua forma de ver o mundo. A gente vai explorar o Mahalila em direção a esse reconhecimento de como Maya ou como esse nublamento atua. O jogo começa na consciência cósmica te avisando, você é consciência cósmica. Igual Krishna falou para Arjuna, você é consciência cósmica, você é Brahman. E o dado rola. É um jogo, inclusive, de dados, de linhas e casas, como um jogo de tabuleiro, e o dado rola simbolizando que é uma ordem. Na explicação junguiana, a gente chama de sincronicidades, que vem também lá do Yin e Yang e do caminho do Oriente, do Zen, do budismo. Há uma sincronicidade acontecendo. O dado rola, significando que o tempo e o espaço começam a se desenrolar. Você, consciência cósmica eternamente presente, se faz
tempo e espaço e se faz um objeto no tempo e no espaço que surgem ao mesmo tempo em interrelação o sujeito, que é o eu individual, o jiva, e o mundo no qual ele vive. Então, um dos primeiros princípios para a gente ir olhando é que esse jogo vai apontar a relação do eu individual, de você, com as coisas do mundo, que é chamado de Jagat, da manifestação. Então, é como é que você lida com as outras pessoas, como é que você lida com o futuro, com o trabalho, com o dinheiro, com a saúde. É algo que surge ao mesmo tempo e é uma interrelação. Também vem junto, nesse modelo, algo que eles acreditam que é chamado de karma. Karma também tem um monte de ideias que a gente, né, ouviu de karma, pelo menos eu ouvia de karma, vindo, né, do espiritismo kardecista, e depois eu ouvia karma de uns amigos que faziam yoga, mas não tinha muita clareza, porque a gente faz ideias quando a gente escuta algumas coisas, é natural que a gente imagine, faça ideia e faça as ligações. Aqui, karma é o fluxo da ação dessas interrelações e as consequências. O karma, então, não é algo que é apenas um fluxo da existência desse eu individual, mas esse eu individual, ele está num fluxo de tempo, se acredita nessa abordagem, que não começa no seu nascimento e não termina na sua morte. É um fluxo que eu trago como uma interpretação ocidental já, como um arquétipo que perpassa além do tempo e do espaço a sua individualidade. Ou seja, nós, como seres individuais, estamos dentro de um campo de informação que muitas vezes no Oriente, em alguns caminhos, é pensado como uma transmigração da alma, que há uma individualidade, uma mônada que vai vivendo várias encarnações, várias vidas, é uma forma de interpretar. Uma outra forma que ressoa e tem as mesmas consequências é de perceber esse eu individual ter passado por um campo de informação histórico no tempo e no espaço. Então, a expressão desse eu individual, e cada um com seu jeitinho aqui, ainda que a memória das lembranças das experiências seja meio fraca, eu nem lembro direito como é que foi a minha primeira infância, lembro de flashes, quanto mais de experiências que vêm nesse fluxo do tempo antes do nascimento. Nada, Homero. Dentro da barriga da mãe, não me lembro. Ouvindo um satsang. A gente, então, vê que mais forte do que esse campo de memória é o que é chamado nesse modelo de sanskaras. São as tendências que você vai reconhecendo no teu fluxo de vida. Você vê que te incomoda, né, barulhos altos. Você tem uma tendência a gostar de muitos amigos. Não, você tem a personalidade que é mais quieta, ermitã, gosta de ficar em lugares com menos gente, com menos barulho. Não, eu só me sinto viva quando eu estou no meio de um show de 5.000 pessoas no Rock in Rio. Não, cara, aquilo me assusta. Então, você vai percebendo as suas tendências, agora eu falei de forma ampla, mas nas relações do seu dia a dia. Quando você acorda de manhã, os seus humores, quando alguém te critica, a tua reatividade, a tua tendência a ser mais agressivo ou mais submisso e passivo. Então, é essa gama de forças e de leis chamadas de sanskaras, que são as marcas mais profundas da formação desse eu individual, que a gente vai refletir através do Mahalila. A gente vai olhar porque o Mahalila vai comentando essas forças, comentando
como que são as leis da constituição do que a gente chama, então, do ego humano, da personalidade humana. Então, agora a gente vai começar, eu vou convidar o pessoal né, quem estiver aqui assistindo no Instagram, tem poucas pessoas, a gente vai estar passando para o Zoom, tá ok? Eu vou estar encerrando aqui o Instagram e vou estar passando para o Zoom. E no Zoom a gente vai estar compartilhando o tabuleiro, fazendo uma introdução, conversando um pouquinho e fazendo rolar o dado e vendo como que a gente vai meditar em cima do que hoje o Mahalila traz como pontos para tomada de consciência. Vamos ver se eu sei fechar aqui. Encerrar vídeo. Então, eu vou estar compartilhando agora a tela. Quem tiver pelo celular, eu acho que tem que arrastar para o lado para poder ver o tabuleiro, se eu não me engano, porque o celular é mais limitado. Ok. E aí, para continuar um pouquinho da história, que começou lá com o Harish Johari, né, em 75, ele publica o livro, recupera esse tabuleiro. Tabuleiros como esses são encontrados de forma milenar. Kavish, eu vou te colocar como co-host para você me ajudar a fechar os microfones, tá bom? Pronto. E são encontrados principalmente em ashrams ligados a Vishnu, mas em vários ashrams também, como instrumentos de jogo, de autoconhecimento, ligados às estruturas da personalidade, como um instrumento de apontar o que há de mais elevado no ensinamento não dual do Advaita Vedanta, que é você é Brahman. Esse jogo, eu conheci ele na década de 80, quando eu fazia faculdade, mas não foi bem orientado. O jogo era, né, a pessoa que também estava começando a conhecer. Então, eu joguei uma vez, eu tenho uma vaga lembrança, mas não teve nenhuma significância. E no final do ano passado, no início desse ano, uma grande amiga querida, que eu respeito muito e gosto muito, me achou de volta, depois de alguns anos que a gente não se via. Eu fiz com ela em Belo Horizonte jornadas de xamanismo, que eu tive, né, uma iniciação xamânica, de oferecer trabalhos de instruir terapeutas para usar as técnicas xamânicas em terapia. E a Denise Mascarenhas me levava para BH para formar essas turmas. Depois a gente ficou um tempo sem se ver, e, de repente, a gente se reconecta no final do ano passado, ela me procurando para fazer uma abordagem terapêutica através da não dualidade, que é o que eu faço nos encontros pessoais, porque ela tinha encontrado o Mahalila há muito tempo atrás e ela estava mergulhando no Mahalila e estava dando cursos de Mahalila. Esse tabuleiro é do Instituto Mahalila, que é conduzido pela Denise Mascarenhas. Ela não está aqui com a gente hoje porque ela está dando um curso de formação, a 8ª turma. E aí, conversando de forma individual, ela me convidou para fazer a formação dela, e foi quando eu entrei em contato com o Mahalila de forma profunda, porque nas nossas conversas, ela falou assim, Viti, você tem que conhecer o Mahalila, porque isso tudo que você está me conduzindo para o reconhecimento de como a ideia de ser um eu pessoal está cimentada em emoções, está cimentada em reatividades que não são bem olhadas, que não têm uma consciência boa. Gente, por favor, eu vou pedir para fechar o microfone, porque eu não sei muito fazer isso aqui com tudo ao mesmo tempo. Pronto, ok. É a Chandra, ei Chandra. Pronto, fechei o microfone dela. Olá, Chandra. Então, a Denise me convidou para fazer o curso da 7ª turma, que eu fiz, foi em maio, se não me engano,
E agora aí a gente entra, é uma coisa bem institucionalizada. Então, eu sou terapeuta do Instituto Mahalila. E ela sempre me chama para estar conduzindo nas jornadas o aspecto espiritual. A última jornada eu falei sobre o Bhagavad Gita, os ensinamentos de Krishna e o tabuleiro, e o Mahalila, porque dizem que foi Krishna que inspirou o tabuleiro. Então, é só para dizer que tem um curso, recomendo, tem um kit muito bacana, que é do Mahalila. Esse daqui é o livro do Harish Johari. É um kit que vem com o livro, com o tabuleiro, e vem com um segundo livro que a Denise escreveu, que é um que está ali atrás, pequenininho, numa abordagem mais psicológica, de uma exploração profunda. Ela é uma excelente terapeuta, uma excelente psicóloga, e, né, trazendo sempre essa inspiração para a elevação das vibrações e dos pontos de vista em direção à realização da consciência cósmica. Então, na verdade, o jogo começa na casa 68, chamado de Vaikuntha Loka, que é a casa da consciência cósmica. Aqui você, né, começa pegando um peãozinho, o seu peãozinho, e colocando nessa casa. Quando é um jogo individual, a gente convida o jogador a colocar o teu avatar, aquilo que vai te representar nessa casa, e te avisa: você é consciência cósmica, sabia? Ok? Ok essa informação, você é consciência cósmica? Normalmente as pessoas passam batido, tá bom, então vão jogar o jogo, né? Mas aqui para a gente que está nesse mergulho profundo do satsang, né? A maioria de vocês, a gente está realmente nessa despertude, no estabelecimento dessa despertude. Para um pouquinho. É a linha, a oitava linha. É a linha superior do jogo, no sentido de que esse tabuleiro representa, então, as 7 dimensões dos pontos de vista de uma mente já limitada pela ideia de ser um ser humano, de ser um jiva, de ser um eu individual. Com a ideia limitada de ser um eu individual, tem uma ordem de funcionamento nesse mundo. Assim como a água molha, o fogo queima, a terra estrutura, também a expressão de ser um ser humano tem uma ordem. E essa ordem é representada, então, pelas 7 primeiras linhas, cuja coluna central são os 7 núcleos de consciência, ou os 7 chakras, os 7 pontos de vista fundamentais, sendo a primeira linha o fundamento do ser, a base da manifestação mais densa, terra. A segunda linha já movimenta os desejos e os impulsos, é a dimensão, é o reino das fantasias, da imaginação, da criatividade. A terceira linha já é Svargaloka, já é o ponto de vista onde saber-se em ação no mundo a linha do karma, a linha da ação. Saber-se em ação no mundo já inspira um olhar de estratégias, de ética, de altruísmo, e são essas 3 primeiras linhas, as linhas aonde Maya tece de forma mais densa o seu senso de ser um eu individual. Cada uma dessas casas faz com que a gente tome consciência das reatividades como raiva, como vaidade, presunção, como sensação de baixa estima, de nulidade, de estar perdido entre o céu e a terra, de não saber direito qual o propósito, então um senso de anulação, como também de purificações, de compaixão, de virtudes, de altruísmo. Dessas 3 primeiras linhas, a visão vai então se abrindo e se elevando em direção a uma compreensão de que não existe essa individuação sem a teia de interligação.
A quarta linha, que é o portal do coração, o Mahaloka, já é a linha que inspira a ternura, a poesia, o altruísmo, o outro. Então, o ponto de equilíbrio, né, entre o que há de mais denso, o céu e a terra. É a dimensão do equilíbrio. Abrindo essa visão, deslocando dos desejos mais densos para um desejo mais elevado, de equilíbrio, de viver uma vida inteira em paz, a abertura para a expressão desse si mesmo, que não é apenas o eu individual, mas é a expressão da criatividade divina no mundo. E essa é a quinta linha, é a expressão de si mesmo, é o campo da expressão de si mesmo. É o homem não gosta dessa expressão, é como o Harish Johari, né, foi traduzido aqui, mas é como o indivíduo, o Jiva, começa a expressar esse si mesmo, que é o Atman. Ele começa a reconhecer e abrir espaço no seu campo para a expressão do Atman, que é a expressão do divino, que é a sua real natureza. E aí ele sobe para o sexto chakra, que é a sexta linha, que aí já vai ter o convite para o desapego, são as austeridades. Também aqui eu custo a dizer essa palavra, que a gente pensa austeridade como um sofrimento muito grande. Aí a minha imaginação, que é a segunda linha, me traz, pelas experiências vividas na memória, austeridade como um monte de homem de preto que não pode comer, não pode, né, ter prazeres, não pode ter sexo, são muito mal-humorados, porque eles vão ter que ter isso tudo no sonho, porque não tem no mundo real, né, ou no mundo manifesto, agora a gente tem que dizer assim. Mas aqui a gente está trazendo o modelo dos Upanishads, do Vedanta, da não-dualidade, do Advaita Vedanta. Então, quando se fala de austeridades, cuja palavra em sânscrito é tapas, na verdade, eu vejo que o sabor que tem os prazeres do mundo não é tão saboroso quanto o sabor que tem presença, consciência, o infinito que eu sou. Com o coração aberto, com a expressão desse si mesmo, atravessando a tua história de vida, as confusões das primeiras linhas que buscavam realizar seus desejos e seus prazeres apenas para a tua satisfação pessoal e com as coisas do mundo, começa agora a ter um sabor elevado, de uma vibração elevada, que reconhece a alegria e a felicidade de estar pleno, como sendo presença consciência. Para isso, a mente tem que reconhecer o que é limitado, limitado no tempo, limitado no espaço, para que haja esse desapego, essa austeridade de não se ligar ao teu corpo e à tua personalidade como sendo sua real natureza. Tapas também está ligada a algumas práticas, como meditação, como repetição de mantra ou meditação com um objeto, onde eu penso, onde eu reflito sobre os ensinamentos, onde eu paro para olhar o fluxo do pensamento e o fluxo das emoções. Isso é tapas, e ver que são impermanentes, e começar a reconhecer a consciência da impermanência e dos seus objetos como sendo a minha real natureza. Então, essa quinta linha, ou essa sexta linha, que é o tempo de penitência, traz consciência, traz essa energia de ir adiante para a realização da sua natureza divina, da sua libertação, ainda nessa vida, ainda na forma humana, traz fluxos e a devoção espiritual, e nessa linha, no número 54, tem a casa da devoção, chamado de Bhakti Loka. Loka é a esfera, a casa, o mundo, o ponto de vista da devoção plena à presença consciência.
a partir desse ponto, a realização da presença-consciência pode ser imediata. A verdadeira devoção, o amor pleno ao ser, não como uma negociação para que eu me sinta bem, porque aí o eu já não é mais o eu individual. Portanto, é muito sutil e, portanto, é uma jornada de conhecimento que é muito profunda, é muito sutil mesmo. Daí tem a sexta linha, né, que é o plano da realidade, que é o plano do reconhecimento ou da verdade, que é o plano onde saber-se presença consciência já te tocou e você já tem essa convicção, essa certeza. É ainda no sexto chakra, porque ainda não está completamente assimilado. Foi daqui que a nossa conversa começou. Mahalila e esses ensinamentos, as Upanishads, os Vedas, os Satsangs, são para esses, como os ensinamentos de Krishna, de Cristo e dos Sufis. São para você que já sacou que tudo é o ser, mas continua com a questão, e por que eu não vivo uma vida livre e iluminada? Por que as questões do eu individual me capturam e encobrem e fazem com que, né, eu escuto muito assim, mas Vite é muito difícil, mas Vite, isso é muito difícil. É para isso que a gente, então, mergulha nessas nuances desse ensinamento. É para isso que a gente vai trazendo a consciência para esses recônditos da forma humana, que é você aí do Jiva, de tal forma que nenhum cantinho possa ter a força da energia de encobrimento, de Maya, que é a casa número 2, lá do primeiro chakra. A casa que faz o jogo ir em frente é a casa de Maya, e é desfazer Maya como encobridora, mas reconhecer Maya como a força que faz o mundo acontecer. Maya, com a sua força encobridora, encobre a minha identidade com consciência cósmica e projeta a ideia de eu ser um eu individual. Essas são as duas forças básicas de Maya: encobrimento e projeção, Tamoguna e Rajoguna. A tomada de consciência vamos dizer assim, o caminho, a mente que reconhece que consciência está sempre presente. E vai, então, voltando o centramento para a consciência, em vez de ficar regido por esse jogo de encobrimentos e projeções. Satyavoguna, então, é o caminho de tomada de consciência que vai criando uma mente pronta para a realização de que eu sou consciência plena. E aí a gente chega, então, na oitava linha, que é o plano que se chama dos próprios deuses. Lembrando que o tesouro que a Índia traz, muitas vezes interpretado como, a gente chama de panteísta. Eles idolatram um monte de deuses, tem os seguidores de Vishnu, tem os shivaístas, tem aqueles que adoram Kali, mas não é bem assim. Eles, na verdade, se dedicam de uma forma ritualística e de uma forma devocional a uma forma manifesta de Brahman. Brahman, na sua manifestação mais elevada, arquetípica, imagina um todo que se vai dobrando. Numa primeira dobra, tem só 2 partes. Numa segunda dobra, tem 4, 8. É só uma ideia, tá? Não é assim. Lá eles têm uma ideia que de Brahman surge a primeira dualidade, que é a consciência de si mesmo. O absoluto torna-se consciente de si mesmo. Então surge dentro dele mesmo uma consciência de si mesmo que agora se divide em vários objetos para experimentar-se na sua infinitude. É só um modelo para te ajudar. Na verdade, só tem Brahman. Na verdade, isso que você acha que é infinitude, acha que é relacionamento e tal,
é só Brahman. É tudo, vamos dizer assim, uma projeção, uma força de rajas, de projeção, que projeta numa corda que está lá a ideia de ser uma cobra. Ah, tem uma cobra ali. Isso é uma projeção, nunca teve cobra. Nunca teve mundo, nunca teve relação, nunca teve jiva. É só Brahman. Só que isso é muito delicado de ser realmente visto. A gente até intui, a gente até percebe, mas logo um cantinho da gente fala assim, pô, mas tem as árvores ali na frente, tem o, né, o chimarrão que eu estou aqui tomando, como assim não tem? Como assim tudo é Brahman? Não, tudo é Brahman, mas tudo é Brahman na forma de árvore. Não, é é uma outra dimensão de compreensão que até nomes e formas são vistos de um outro ponto de vista. É nessa direção que, né, eu, como terapeuta Mahalila do Instituto Mahalila, trabalho. Outros terapeutas Mahalila vão usar o tabuleiro de outras formas. A minha função, a forma que eu uso é para que vá se trabalhando os cantos de encobrimento, até que isso que é chamado de velamento, de ignorância, se torne plenamente claro. Então, nessa última linha, a gente vai encontrar a Trindade, que é Brahma, Vishnu e Shiva, casa 69, 68 e 67, né, que representa o mundo no seu tempo e espaço, cria, mantém e destrói. Por que a casa central aqui é Vishnu? Porque é um convite para a estabilidade do seu reconhecimento como Brahman. Brahma é nessa forma de um eu individual, há o início da sacada de que tudo é Brahman. Isso é a forma de Brahma, que inicia tudo. Qualquer início é Brahma. Então, quando eu saco que tudo é presença consciência, ali foi a força de Brahma. Shiva vai atuando tanto nos esquecimentos, do tipo, perdi, quanto na destruição das ignorâncias. E a força de Vishnu é a força da estabilidade, da convicção de que sim, só há Brahman. Então, o ponto central, o fim do jogo, é a casa 68. Que interessante, aonde o jogo começou. Na verdade, todo o jogo é para que a gente olhe cada uma dessas casas e linhas como sendo elas mesmas presença, consciência, que se apresenta como nome, uma forma, uma sensação, um ponto de vista, que tem que ser tomado de luz e consciência de que cada um desses pontos de vista são eles mesmos Brahman. Não é verdade que é um ponto de vista, só há Brahman. E aí, então, a casa de saída é a casa 69, onde o jogo termina. E é engraçado que depois da casa, desculpa, a casa 68, que depois da casa 68 tem mais 4 casas. Quando o jogo ele é seguido linha por linha, né, casa por casa, ele chega na casa 68, mas se o dado pula dessa casa, por exemplo, você está na casa 67 e tira 2, você já vai para a casa 69, pronto, passou direto da casa da estabilidade. Aí as 4 últimas casas são como se esse ensinamento, essa clareza, fosse chamada novamente para o mundo da manifestação, para os pontos de vista relativos, para ir se expressando de forma madura de novo. É assim, então, que o jogo caminha casa por casa, e tem ainda, nessas casas, tem expressões no mundo, das leis desse mundo, dessa ordem no mundo, da tecelã de Prakriti, a energia que tece esse mundo, com Purusha, consciência, chamado de Ishvara, o senhor da ordem desse mundo, Deus demiurgo que tem suas ordens, tem algumas formas, expressões, sentimentos no campo do eu individual que fazem com que a energia de percepção e consciência
Pule rapidamente. Então, você vai encontrar flechas que fazem com que a tua expressão no mundo é um jogo de flechas e serpentes. As flechas fazem você dar um salto de energia. As flechas estão ligadas a comportamentos de valores, de altruísmo, de paciência, de tomada de consciência, que quando isso chega na sua vibração da sua existência, há uma expansão, uma possibilidade de você olhar de um outro ponto de vista, bem orientado, e todo o ensinamento é só para orientar uma mente que está confusa e perdida por falta de conhecimento. É natural que a gente precise de conhecimento, é natural. É por isso que a gente vai para a escola, mesmo que a escola não seja tão legal, ou que a gente vá para um outro tipo de escola que surge hoje em dia, que vai colocar as crianças plantando, aprendendo a fazer uma comida sem agrotóxico, ao mesmo tempo que estuda um pouco de matemática para lidar com esse tal de dinheiro, nem que seja virtual, nem que seja uma Bitcoin. Isso tudo é necessário, é natural no fluxo da existência humana, sair da ignorância para a sabedoria. No campo da realização profunda da sua identidade como presença-consciência, também esse reconhecimento é necessário. Talvez quando você era novo, ou criança ou adolescente, você já tenha tido o insight de que tudo é Brahman, e que você tenha isso como lembrança. Acredito que todos nós temos. Acredito ser muito raro alguém que não tenha, porque nós somos presença-consciência. Só que ninguém falou para a gente, é isso aí. Viva a vida agora a partir disso, desse insight. O que os ensinamentos vêm é dizer exatamente isso dessa forma. É isso aí. Agora viva essa vida a partir disso aí. Esse é o conhecimento que vai enraizar em todos os aspectos da experiência a realização de libertação, de se achar um ser separado e, portanto, sujeito a sofrimento, morte, finitudes, incompletudes, que geram carências, medos, inseguranças, impulsos adrenérgicos de prazeres passageiros. Tudo isso, né, não é nem a sombra de Ananda, que é a casa 66, que é o prazer e a alegria de simplesmente ser. O sabor da felicidade de simplesmente ser. Aí essa é a introdução que eu queria trazer, para daqui a pouquinho a gente começar a fazer uma hora aí de meditação, e a gente vai seguindo o jogo. Eu vou jogar o dado, e aí vai aparecer aí as casas que a gente vai parar um pouquinho e conversar a respeito. Então, alguém quer fazer alguma pergunta, trazer alguma questão?